Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, aqui quem fala é Franz e mais Umbanda Consciente Juventude. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, aos sagrados orixás, aos guias e protetores que nos assistem e nos amparam, pedindo todo amparo para que mais esse programa transcorra em paz, em harmonia e possa entrar no lares de vocês, conscientizando, harmonizando e trazendo paz. Assim seja, assim será. Amém. Então, mais Umbanda Consciência e Juventude. Estamos aqui na Rua Sérgio Meira 41, que é o nosso espaço. De segunda a sexta-feira nós temos atividades. Segunda, o yoga a partir das 8 horas da noite. Terça-feira, desenvolvimento espiritual. Quarta-feira, as meninas do Reiki já entraram de férias, mas a gente está programando outras atividades. A agenda do PO, inclusive, que está aqui, já vai ser reaberta para 2015. Nas quintas-feiras nós temos aulas de cursos, por exemplo, está rolando aí o curso de Magia do Fogo. E às sextas-feiras a nossa gira de atendimento caritativo de Umbanda. Essa sexta-feira nós teremos gira de Preto Velho. Então, os nossos vozinhos, as nossas vozinhas vão trazer toda a sabedoria do plano espiritual para acalmar o seu coração e prepará-lo para 2015, né? Todo mundo faz lá os rituais, pula 7 ondas, quer uma prosperidade maior, quer se programar melhor. E às vezes está condicionado em alguns processos. E é por isso que há 2 programas atrás a gente está falando de vícios. Mas antes de começar esse assunto, queria falar com o Paul. Tudo bom, Paul? Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente, participando do programa e falando mais um pouco aí sobre esse tema de vícios e o tema que nós vamos hoje levar mais próximo para a consciência, para a vida de cada um. E o Flávio, né? Tudo bom, Flávio? Tudo bom, querido irmão Franz? Salve, salve, galera de casa que nos acompanha aí na Rádio Toques de Aruanda, através do programa Umbanda, Consciência e Juventude. Sempre agradecendo a oportunidade que vocês nos dão de entrar aí nos lugares sagrados de vocês, que são os lares, os locais de trabalho. Muito bom estar aqui com vocês. E é isso aí, vamos conversar, vamos trocar informações e evoluir. Evoluir como pessoa, como ser humano, como umbandista. Enfim, evolução é algo muito amplo, dá pra gente evoluir em todos os sentidos. E falando em evolução, acho que toda evolução depende de uma liberdade de comportamento. Uma liberdade de comportamento, uma liberdade consciencial, uma liberdade espiritual. Toda pessoa que se sente presa em um processo por efeito de terceiros, por exemplo, no caso da gira de Umbanda, um obsessor, um espírito negativado numa faixa vibratória umbralina, ou
por efeito dela mesma, que seria um vício, algo que ela não consegue deixar de fazer e começa a causar uma dor, um impacto relevante na sua vida, não consegue a evolução. Dentro dos terreiros de Umbanda, a gente tem aí um trabalho muito muito forte com as linhas, porque todo sofredor, todo espírito negativado que se apega aos nossos corpos sutis, eles no fundo se apegam através do seu vício que faz ressonância com o comportamento nosso. Então, e é claro que é muito mais fácil eu julgar a assistência, não que eu esteja julgando, mas olhando pelo ponto de vista do médium para assistência, ou seja, a assistência vem carregada. Eu, como médium que estou de branco, não estou. Estou bem, estou em paz, né? E eu sou o ponto de luz dessas pessoas, né? Muitos médios pensam assim. Mas existem muitos vícios no terreiro que passam despercebidos, até, até se tornam uma coisa natural aos olhos de quem olha sem perceber e que causam um mal tremendo. Por exemplo, imagina que você está trabalhando aí 10 anos na Umbanda e 10 anos, quando o seu Exu incorpora, você desce a garrafa de pinga. E todo trabalho o Exu precisa de uma pinga. E você precisa se alimentar da pinga. Ou Cada vez mais pinga, né? Cada vez mais pinga. E é claro, não, mas eu faço só isso no terreiro. E o terreiro eu vou 2 vezes por semana. Né? Ou então o vício do charuto. Ah, não, meu guia incorporou o caboclo, charuto. Incorporou o preto velho, cachimbo. Incorporou o baiano, charuto. Incorporou a pombogira, cigarrilha. Incorporou o Exu, charuto. Imagina que você trabalhe 10 anos. Não precisa mais isso. Como que você acha que vai estar a sua saúde? Então, vamos quebrar o mito aí. Ah, o guia espiritual. Muita gente fala, ah, mas meu guia bebe, leva tudo, eu saio legal. Sai. Sai, você pode sair legal, o guia leva a sensação energética que altera o seu estado de equilíbrio. Mas elemento se corresponde com elemento e o seu corpo é elemental. Então, mais pra frente o cara tem uma cirrose, tem um problema mais grave, vai atribuir a quê? Ao espírito, à demanda, ao que for, né? E esses os vícios mais claros, são os vícios mais o que mais derruba médium, e derruba mesmo, porque quando você está num estado alterado, você não consegue abrir, expandir o campo de visão da entidade, o seu campo de visão perante a força, e acha que só o Exu só trabalha com a pinga, só é forte se tiver com um charuto na mão. Isso está muito presente nos nossos terreiros. Eu cansei de ver médium novo. Aí você fala assim, poxa, a Umbanda precisa ter a juventude perto. É claro que os pais querem introduzir os seus filhos dentro da Umbanda, mas quando o filho começa, vamos supor uma pessoa de 16, 17 anos que começa uma incorporação, vai pedir um charuto para quê? Para que um médium novo vai pedir um charuto, uma pinga, se ele não conhece o fundamento? E mesmo assim, os guias e mentores espirituais, eles utilizam a parte energética. O tabaco era uma erva de poder, utilizada não só com assopro, não só com a força dos pulmões, mas muitos lugares usam o tabaco, por exemplo, como uma defumação. Ainda é, né, Francis? E aí eu posso até falar um pouco mais, até porque eu venho de uma escola xamanista. O tabaco ele é considerado uma planta, uma erva
visionária. Por quê? Porque ela alterava o estado de consciência das pessoas para ter visão? Não, porque através da fumaça, detalhe, os xamãs eles não tragavam, eles baforavam, e através da fumaça eles tinham as visões. O espírito do tabaco mostrava a situação, a medicina que ele deveria usar para tratar determinado doente, se comunicando através de formas geométricas na fumaça. Então, é muito importante as pessoas terem consciência de que o tabaco, especificamente falando, foi uma planta, uma consciência de poder que foi perdendo o poder em função do mau uso. Foi perdendo ressonância, né? Com relação às pessoas, né? A consciência das pessoas. Então, tudo que você faz de forma inconsciente, apegado a um arquétipo, eu vou bater nessa tecla muito e sempre falo, o arquétipo ele é importante, ele é para que se tenha uma direção. A partir do momento que você entra na Umbanda e entende que é um arquétipo, por trás desse arquétipo tem um mistério, tem uma consciência muito maior, é a hora que você precisa estudar, é a hora que você precisa entender a posição disso na sua vida. Então, muitas pessoas dentro do terreiro de Umbanda estão viciadas sim em um arquétipo. Ah, o meu Exu, ele para vir, ele não pode dar uma palavra sem xingar. Ele não pode vir no silêncio. Eu tenho, inclusive, vou falar o médium que é, ele está aqui no meu lado, é o Paul. A incorporação do Exu dele é em silêncio. E poderosíssimo. Corporação segura. Tanto que ele nem atribuía a incorporação porque ele não veio com vício da religião. Ele vem da área terapêutica da coisa, vem da área consciencial, sem fazer o trabalho espiritual, sem estar dentro de um folclore religioso. Só que isso, de uma forma comportamental, aí ele vai poder falar um pouco mais, atrapalha quando um comportamento ele é executado de forma inconsciente para provocar um impacto, né, pô? Porque o que acontece, né? Uma questão é que eu não entendia o que acontecia comigo, né? Porque eu não via o movimento, eu não via a necessidade de fazer algum barulho, de falar alguma coisa. Então eu tinha a impressão que comigo não estava acontecendo nada, né? Que era diferente, né? Que eu não estava conseguindo entender realmente o arquétipo e talvez eu nem estivesse incorporado. Então, eu precisei aprender isso com o tempo na casa, de que é uma maneira também de atuar e de incorporar diferente. Sim, e por que isso aconteceu? Porque para você foi apresentado a força de forma consciente, a consciência da força, sem o arquétipo. Que eu acho que a maioria eu acho que é o caminho mais em paz. Porque se eu falo, olha, existe uma força, essa força ela é responsável por força e poder de realização. É uma força que traz a condição do comportamento racional, ou seja, o masculino, e traz a manifestação da abertura de campos de atuação. E se eu não te apresentar um Exu, você vai entender, tem uma consciência que faz tudo isso e depois eu te dei o nome disso tudo. E é o processo que os guias, de forma sábia, fazem. O que acontece? O cara entra dentro do terreiro. Ele vai para uma gira de desenvolvimento. Aí ele incorpora o caboclo. O que o caboclo faz? Não fala o nome. Aí o cara fica, putz, eu preciso do nome do meu caboclo, eu preciso do nome do meu caboclo, o caboclo tá lá.
trabalho. Qual que é o seu nome, meu pai? Não fala nada. A única coisa que ele fala é concentra. Concentra nessa folha. Me entende primeiro para mim falar. Olha, não adianta eu falar o nome e você não entender o que eu sou, qual é o. Vai estudar, vai se libertar. Então, esse é um vício de terreiro muito forte que isso que faz com que as pessoas percam aí a fé, né? Exatamente. E aí pode ser até comparado com um vício de compras, né? A mulher que vai numa loja de sapato e compra muitos sapatos sem nem saber se vai usar ou por que está comprando. É a mesma coisa, tem pessoas que chegam no terreiro e sem fundamento nenhum já querem saber o nome das forças que estão acompanhando, o nome como é que é o meu triângulo, para quê? Para sair por aí e falar. Isso é um vício do ego, é um vício do ego. A Umbanda, ela é caridosa, ela é fundada em cima do desenvolvimento pessoal e da caridade. Se você está buscando uma informação que não vai nem servir para você aplicar a caridade, nem para você se desenvolver como ser humano, então tem aí uma outra força motriz que está movendo a sua busca e pode ser sim um padrão viciante. Prova disso, né? Eu acho que o povo vai poder falar mais. Hoje você não compra uma camiseta, você compra a marca, né? Hoje você não compra uma comida, você compra a lanchonete, a marca. Quando a gente vai fazer uma compra, a ideia é a consciência, né? Então, o que te move para você comprar? Quando nós falamos em prosperidade, nós sempre tratamos desse assunto, né? Como que uma pessoa gasta o seu dinheiro? Isso está muito relacionado com prosperidade. E muitas vezes a pessoa gasta o seu dinheiro de uma forma que é um padrão de comportamento, como se fosse um vício, né? Algo que ela faz automaticamente, sem que ela tenha pensado realmente no que ela está fazendo, né? Você compra algo porque você necessita, você escolheu comprar, isso é uma coisa. Você compra algo porque está barato e você chega com aquilo em casa e depois você constata que não vai usar nunca, essa é uma outra compra. Você compra algo pagando mais por conta de querer que aquilo te transmita um status ou que aquilo te transmita um valor, te coloque em um grupo, você pode fazer isso, não tem problema nenhum. É importante apenas que você faça isso com consciência, sabendo que você está fazendo isso e não refém de alguma coisa, né? Então, se eu vou entrar num grupo onde todo mundo usa verde e amarelo para falar, né? Nós estamos no Brasil para falar do Brasil, então eu vou comprar alguma coisa verde e amarelo, porque eu quero estar fazendo parte do grupo, né? Então, eu faço isso com consciência, eu faço isso porque eu realmente quero e eu sei que eu estou fazendo isso de propósito para fazer parte do grupo. O ruim é quando a pessoa começa a comprar coisas para tentar fazer parte do grupo e ela não se dá nem conta de que para que ela realmente precisa de algo assim, né? Por que ela realmente precisa fazer parte do grupo? Será que o grupo não pode aceitá-la como ela é, sem ela estar com uma roupa de marca ou com alguma coisa que ela precisou comprar? Então, quando nós falamos em vícios, é sempre esse padrão de consciência, de você ter controle, você ter domínio sobre as suas atitudes, sobre os seus pensamentos, sobre as razões que te movem, que te motivam. E aí, sem querer, querendo, você deu um exemplo de um padrão viciante fantástico, que é o vício em ser aceito. Isso é algo que acontece muito em todos os campos da sociedade e também dentro da nossa querida e bem-amada Umbanda. Tem muita gente que vem no terreiro para procurar um tipo de aceitação e em vários níveis, né? Aí vai depender muito do processo pessoal que aquela consciência está passando, mas é muito comum, né, Franz? A gente vê gente aí nos terreiros famosos, badalados, gente que vai para ver e para ser visto, né? Esquece aí da caridade, esquece que nós devemos aprender
com os mais sábios, ensinar os menos sábios e não renegar ninguém jamais. O primeiro ponto é a guia. O primeiro ponto, atrelado inclusive com a compra, é a guia. Então, se o cara não tiver com uma guia, o cara não vai incorporar. Se ele não tiver de branco, também não vai incorporar. O guia não tá. Sem entender o fundamento elemental que existe por trás da guia. E o que existe por trás da veste também. Aí o cara vem, eu vejo muitos médios. Meu, que gira que é hoje? Eu, pelo menos, aprendi. Eu vim de uma história, um conceito de Umbanda em que as pessoas não usavam guia. Os líderes, eles não usavam. Eles punham a roupa branca, né? E abriam um trabalho com a roupa branca. Eu acredito, aí eu até preciso buscar um pouco na história, pelo caminho do Pai Zélio de Moraes, vindo de uma vertente espírita, ele também não usava. Eu posso até confirmar essa informação, vou confirmar para vocês e trazer essa informação de forma mais correta. Por quê? Porque os espíritas não usam guia. Não tem imagens. Né? Claro, volto a dizer, o contexto umbandista, a imagem serve para que se canalize aí um arquétipo e dentro desse arquétipo tem uma consciência. Então o cara vai para a gira com 150 guias no pescoço, tá pesado. E depois da gira, o que ele faz? Vou tomar um passo que eu tô carregado, que eu tô com dor no pescoço. Por quê? Porque eu tô carregado. Não é porque ele levou guia demais e o pescoço e ele ficou curvado, o corpo dele ficou curvado. Não, é porque ele tá carregado. Então, ele precisa ter guia de toda cor, ele precisa ter. E muitas vezes não sabe o quão sutil é aquilo, o quão importante e sensível é ter a consciência dessa guia. Com certeza, que tem um fundamento magístico, elemental, muito importante, né? Tem uma imantação ali, todo objeto consagrado da forma correta, ele passa a vibrar e existir por consequência nos outros planos dimensionais. Então, uma guia, e aí não só a guia, mas um objeto ritualístico qualquer que seja devidamente consagrado, ele funciona assim nos outros planos vibracionais e pode e deve ser usado pelas entidades, pelas forças, mas isso em nenhum momento deve ser deve ser algo essencial. Ele serve para complementar os trabalhos e fortalecer, né? Te deixar em sintonia com aquelas consciências que você quer acessar e trabalhar junto. Eu particularmente, eu uso as minhas guias no dia a dia por uma questão social. Eu uso as minhas guias porque eu vejo aí um evangélico, por exemplo, ele anda na rua, ele pega o metrô, ele tem orgulho de segurar a Bíblia dele embaixo do braço. Quando as pessoas veem que ele está com uma Bíblia ali, de certa forma ele está difundindo a doutrina que ele acredita, o caminho que ele acredita. Então, eu uso as minhas guias no meu dia a dia nesse contexto social, para as pessoas perceberem o que eu sou, quem eu sou, o que eu faço, qual que é o resultado do meu trabalho, e eu falo, nossa, ele é um terapeuta holístico, nossa, mas que bacana, ele usa guia, então peraí. Cara, me falaram, tem coisa errada aí que me falaram da Umbanda, das guias, se o cara promove curas, promove desenvolvimento consciencial, então vamos estudar como é que Então, eu uso as minhas guias no dia a dia nesse intuito, nesse caráter social de difundir os caminhos da Umbanda e as pessoas pararem com os preconceitos, e aí volta também no padrão do vício, tem gente que é viciada em ter preconceito, as pessoas pararem de ver aí a nossa querida doutrina com esses olhos. Dois grandes, aí você já me fala dois outros vícios do nosso tempo atual. O vício por corpo, pelo padrão
estético do corpo. Então, antigamente, se você pega um livro de pinturas de pintores mais antigos, você vê que as imagens eram todas mais cheinhas. Sim. E era um símbolo de abundância. É claro que naquela época as pessoas eram cheias por opção e até uma qualidade melhor do alimento. O alimento tinha uma qualidade melhor. Hoje em dia, você ser pele e osso é um vício, né? Então as pessoas buscam músculo, buscam. O que você pode falar, pô, disso daí? É porque quando nós estamos falando disso tudo, nós estamos justamente chamando a atenção não para você deixar de fazer ou passar a fazer alguma coisa, mas para que você tenha consciência do que te leva a fazer o que você faz. Então, como o Fábio colocou aqui, o uso das guias, ele está plenamente consciente dos motivos que o levam a usar as guias, né? E o Franz, então, nos levou para esse novo tema em relação ao corpo, que é, mais uma vez, você estar consciente em relação ao seu corpo, né? O que você está buscando. Então, aquela pessoa que está buscando ficar com um corpo todo malhado e todo, né, conforme o perfil de aceitação que é mostrado hoje, precisa também ter a consciência se está fazendo isso com saúde, para o seu bem, ou se está exagerando, né? Está fazendo isso para poder mostrar alguma coisa, né? Ou para ser alguma coisa que não é, né? Então, através de uma prática, de um culto exagerado ao corpo. Tudo que é em excesso, né? Geralmente precisa ser visto, porque pode estar fazendo um mal para a pessoa, né? Então, isso, voltando aí pelo corpo, você vê pessoas que têm, vamos por assim, um arquétipo físico um pouco mais cheinho, que estão em paz. Os exames aí fazem periodicamente os exames, estão tudo em paz, estão tudo bem, o seu organismo está bem e a pessoa se sente bem. É claro que até por uma questão social, uma questão histórica que nós estamos hoje, quanto mais tranquilidade a gente tiver para respirar bem, para se conduzir bem, pelo ar que a gente tá, porque antigamente não existiam os carros, né? Então a pessoa podia ser um pouco mais gordinha e ela ter um bom funcionamento orgânico, não que hoje não pode, tá? Mas e isso era sinal de fartura, era sinal de beleza, né? Muitos quadros, principalmente gregos, as mulheres exibiam os seus corpos nus mais gordinhos. E isso era lindo, isso é bonito. Você vê um quadro, é bonito. Hoje em dia, mas é aquilo, né? Para a saúde ali, aquilo se enquadrava um pouco melhor. Não que você, assim como eu sou uma pessoa mais gordinha, é, é, não possa estar numa condição que você esteja bem com você mesmo, né? É a mesma coisa, por exemplo, uma etnia, vou falar agora do negro, eu sou de origem afrodescendente e aí a pessoa se vicia em fazer movimento, né? Se pôr de vítima da coisa. Ah, então tem um movimento negro no Brasil. Ok, o negro ele precisou desses movimentos para que ele pudesse estampar uma identidade, certo? Quando isso passa do estampar a identidade para um vício, ou seja, tudo que eu vou fazer, eu vou me pôr na muleta do vício de eu sou negro, para que eu possa me beneficiar, para que eu possa entrar numa questão social, para que eu possa aceitar ou impor sem uma consciência o meu padrão, se torna uma coisa negativa. Assim como, por exemplo, o homossexual.
Homossexual, existe uma parada aí que eu gosto muito. Eu fui há uns anos atrás ajudar, porque eu tenho muitos amigos homossexuais, a parada gay. A parada gay, quando começou, era uma coisa. Era realmente. Porque existe o Brasil, é um país de discriminação. É um país de discriminação. E existia realmente uma necessidade do gay se posicionar. Só que isso virou um vício de uns anos pra cá. Então, hoje é status, assim como é status ser negro. Assim como é status ser branco e sempre foi. Ah, não, eu sou de cor branca. Aquela coisa, né? Poxa, meu, quando a coisa tá ruim, a coisa tá branca. Não, a coisa tá preta, né? Não é isso? Então, é uma questão que de comportamento, né, pô? Como que você vê esses movimentos e até que ponto isso é uma questão viciante, ou seja, as pessoas fazem isso de forma inconsciente, e o ponto que ele se torna uma reivindicação mesmo, um ponto forte, um movimento social consciente para você. A gente precisa, né, olhar para essa questão sempre desse lado do que move as pessoas, né, do que te move. Então, é isso que a gente quer, na verdade, que você tenha consciência de cada movimento que você faz na sua vida, em termos de comportamento, ou em termos de defender uma causa ou outra, né, que você tenha consciência do que está te movendo a isso, né? É sempre legítimo e é muito importante que você tenha essa noção, né? Você está sendo movido por algo que você acredita é muito importante. Então, que você manifeste a tua crença, manifeste a tua opinião, manifeste aquilo que você pensa. Você está sendo movido por algo que outros acreditam, então cuidado, né? Reveja, olhe mais uma vez para os teus valores, olhe mais uma vez para quem você é, né? Você está indo por uma publicidade, por um modismo, por uma necessidade de aceitação, por algum vazio interior que você está sentindo. Então, cuidado, isso não é você realmente, né? Então, descubra o que é que te move e por que você faz os movimentos que você faz, né? Se isso é realmente algo que parte de dentro de você ou se é algo que é alguma coisa que foi colocada, né? Nós absorvemos muito, desde pequenos, muitas crenças sociais, crenças familiares, crenças que com o tempo vão mudando, que em uma época é uma coisa, em outra época é outra. Nós absorvemos muito essas crenças de uma maneira geral, de tudo quanto é lugar, e às vezes nem sabemos mais o que é que realmente nós mesmos acreditamos, né? O que é bom para mim? O que é bom para você? Né? Qual é a sua luz? Qual é a sua verdade? Quem você é? Qual é a energia que você vibra? Né? E quando você começa a ter essa noção do que você acredita, você entende quem você é, você começa a se comportar de acordo com isso. Ou seja, você tem congruência, você passa a ser uma pessoa mais inteira, né? E você contribui muito mais para o mundo com a sua verdade, a sua luz. Com certeza, muito legal isso que você falou, pô. E é muito importante as pessoas olharem para os sentimentos. Muitas vezes um padrão viciante ele aparece como forma de você suprir uma carência afetiva ou um padrão afetivo, emotivo que você quer mudar. Então isso pode ser substituído por um vício. Um exemplo muito comum são os alimentos. É o vício em comer. O vício em comer ele está diretamente ligado a uma carência afetiva. Isso quem está falando não é o Flávio. Isso, se vocês quiserem entrar aí no YouTube ou no Google, existem vários estudos a respeito, inclusive dando muito enfoque para a questão dos açúcares e do chocolate. Mas aí não vou focar em produtos específicos, mas na, naquela compulsão que a pessoa tem
em comer, mesmo quando o corpo já está abastecido dos nutrientes, das energias. Então, usando esse exemplo pontual, gente, só para vocês perceberem como nós temos que estar centrados em nós mesmos, na nossa centelha divina, porque um corpo físico que já está bem alimentado, já está com as suas vitaminas, suas proteínas, sais minerais e carboidratos supridos, ele não tem mais essa necessidade de comer. Mas isso pode ser feito de duas formas. Uma, para suprir um padrão emocional deficitário, ou quando alguém faz essa escolha por você. Como é que alguém faz a escolha por você? Manipulando os seus sentidos. Uma combinação de visão, olfato e audição. Isso é muito efetivo, gente. Muito efetivo, inclusive depois o Paul vai também falar um pouco de como a PNL, a programação neurolinguística, trabalha isso, né? Infelizmente, hoje no mercado mundial essa ferramenta é usada de forma negativa, justamente para tirar o seu poder de escolha, que é baseado, o seu poder de escolha real é baseado num estado físico, emocional, mental e espiritual do seu ser. O que acontece é que nós estamos falando de associações, né? Então eu vou dar um exemplo aqui só para ficar mais fácil de entender. Imagina quando você ouve uma música e você se lembra automaticamente de um dia que você ouviu essa música e você estava, por exemplo, num contexto com uma certa pessoa e aquela música te tocou naquele dia que você estava com a pessoa e trouxe para você uma sensação muito boa. Você ouve aquela música, você automaticamente se lembra, traz junto uma sensação muito boa. Então, o que aconteceu no teu cérebro? Teve uma associação entre um som e um estado emocional, né? E é isso que acontece muitas vezes quando a gente vê ou sente um cheiro, ou vê uma imagem, ou ouve alguma coisa. Então, a gente está se associando às vezes uma frase, um slogan, né, associando a um estado emocional. Então, toda vez que você acaba vendo uma imagem de uma rede, por exemplo, de fast food, você pode associar a vontade de comer, né? Porque você, quando entrou lá, você estava com vontade de comer e você via aquela imagem na tua frente. Então, ver a imagem pode te disparar uma vontade de comer num horário que você, por exemplo, não comeria, já está alimentado. E está bem, mas você ficou com vontade, né? Então, é uma associação. Nosso cérebro funciona por associações, né? Nós fazemos muitas coisas boas e realizamos muitas coisas na nossa vida devido às associações. As associações são muito bem-vindas. Algumas é que não são apropriadas. Então, cabe a nós separarmos essas com consciência e verificar, né, o que eu estou agora com essa vontade. O que foi que disparou em mim uma vontade agora de comer mais do que eu deveria, né, fora de hora, ou alguma coisa que não vai me fazer bem, né? Com certeza alguma coisa aconteceu. E você começa a ter consciência disso na medida em que você presta atenção nessas associações que foram criadas de uma maneira involuntária, às vezes numa época em que foi favorável para você e que em outro momento, em outra época, já não é mais saudável, já não é mais favorável. Dentro da Umbanda, a gente tem muito disso, infelizmente, quando o médium põe o guia dele como responsável das suas ações. Então, vamos supor, põe aí o exemplo que você, marido ou mulher, um deles é o médium incorporante de uma casa e começa a incorporar dentro de casa. Então, às vezes ele começa a imprimir a vontade dele para a pessoa que está ali escutando, dentro da sua casa. Não estou nem falando da gira. Na gira também acontece. E aí, esse arquétipo que é manifestado na hora é o Exu. E o cara vai lá e compra uma imagem de Exu. Aí a imagem de Exu vem bestializada. Vem lá
Com chifre, o Exu de chifre, bigode e rabo. Pô, se tem um Exu vindo na minha casa, de chifre, tridente e rabo, e tá me mandando fazer tal coisa, Melhor fazer. é melhor eu fazer. Isso é um fato. E aí a gente vê o vício no arquétipo. Eu falei de Exu porque realmente é o mais né? impactante da coisa. Então as pessoas ficam viciadas em trazer o seu Exu para falar e para dar uma ordem. Sendo que o guia espiritual, ele é um guia, ele conduz, ele não manda, ele não faz, ele não põe a mão na cumbuca, ele conduz. Ele é um conscientizador das trevas. E veja só outro quesito, né? Porque quando eu falo em trevas, eu falo em dor. Então ele é um conscientizador para que a pessoa não tenha dor. Aí imagina você pegando a dor da pessoa, junto ao poder, ao arquétipo atrelado a Exu. Mas o aspecto divino, porque é uma incorporação, é uma coisa extrafísica. E a Deus, a lei de Umbanda, o orixá, se a pessoa está viciada nesse arquétipo, ela começa a executar isso de forma errada. E é um vício ali, né? E é um vício. E tem o vício aí embutido daquela pessoa que, não, eu preciso falar com aquele guia, é o meu Exu que vai fazer, é o meu Exu, ou, enfim, outros arquétipos. Não é isso? Então, há que se tenha muito cuidado, por isso que precisa se ter a consciência do que a gente está fazendo dentro da Umbanda. O que a gente faz em nossas vidas. Aí, falando em consciência, é tão legal, né, ser um médium inconsciente. Outro ponto de mediunidade, né? O médium inconsciente, eu que vos falo, eu fico muito, muito triste e fico buscando uma forma de ser cada vez mais consciente. Antigamente, o médium inconsciente é o cara. É meio que o É o padrão, cara. né? Era o cara. Por quê? Porque ele realmente estava aí representando a força. Representando a força, ele era a força naquele momento, porque deixava de existir, por exemplo, vou me pôr como exemplo, eu sou um médium inconsciente, aí o Franz passa a não atuar mais ali, e tem uma força que não é o Franz, nossa, é o Exu. É o próprio Exu ali manifestado, né? E coisa que hoje não é uma verdade. Coisa que hoje muitos, eu acho que a tendência da Umbanda é só ter médium consciente. Com certeza. Só médium. E cada vez mais consciente. Cada vez mais médios conscientes. E aí vou arriscar fazer um palpite. Isso, claro, gente, é uma opinião do Flávio. Eu acredito que conforme o grau de consciência da humanidade fosse expandindo, repito mais uma vez, isso é uma opinião do Flávio, não quero ofender aí nenhum irmão umbandista mais tradicional, mas eu acredito que a tendência são as incorporações irem ficando cada vez mais sutilizadas até um momento que elas vão desaparecer. Vai ser um processo de simbiose, mas mais voltada para uma canalização do que para uma incorporação. O seu guia vai falar para você e você vai falar para a pessoa. Assim você vai exercitar as suas boas palavras, o seu carinho, vai exercitar o seu não julgar. Porque pode ter certeza que Exu não julga. Pode ter certeza que Preto Velho sabe falar palavras doces. Pode ter certeza que Herê sabe falar palavras animadas. Agora e você, meu querido irmão? Quantas vezes você falou uma palavra doce para alguém? Uma palavra animada ou deixou de julgar? Isso é algo
repito, do ponto de vista do Flávio, muito importante para o nosso desenvolvimento. E cai diretamente nisso mesmo, desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento espiritual nunca foi só incorporação. Aliás, nunca foi incorporação, porque a incorporação é um desenvolvimento mediúnico, não é espiritual. Muita gente põe tudo no mesmo pacote. Aí se vicia. Aí o que nós temos? Por que a gente falou de tudo isso? Pelo vício dentro da mediunidade, o vício dentro do comportamento e o vício dentro das emoções. E aí, pontualmente, o vício da incorporação, né, cara? Da Que é incorporação. algo muito vivo aí no nosso meio, nesse caminho que a gente escolheu para exercitar a nossa fé. É algo muito assim, muito latente, né, cara? Eu acredito muito que o plano espiritual ele é dinâmico, rápido e muito inteligente. Então, vai ter momentos que, para o bom funcionamento da gira, você, por questões magnéticas, você vai ter que atuar de uma outra forma, não incorporando, às vezes sustentando a energia, mas de uma outra forma, irradiando, imantando, enfim. E a pessoa ela limita o campo de atuação dela, não, quero incorporar, estribuchar, baforar E o legal, eu citei o Paul, o legal do Paul é que a gente já se conhece há muito tempo, e quando surgiu a oportunidade dele participar de uma gira de Umbanda efetivamente, e é claro, até por um arquétipo, um vício, não é nem um arquétipo, mas é um vício do terreiro de Umbanda. Ele já deveria ter frequentado um ou dois terreiros, viu ali a frequência do Instituto Plenitude e o pessoal estribuchava, assumia arquétipos e tal. E eu visivelmente via, por exemplo, o Paul atendendo, porque eu fui paciente do Paul, incorporado, mas não incorporado de uma forma arquetipada, incorporado de uma consciência. E aí, e a consciência de uma forma, aí sim a consciência da forma de mistério do caboclo, ou do Exu, ou do preto velho, muito presente ali, ele agindo de uma forma natural, porque ele não tinha essa prisão. Não sabia, né? Tinha até uma falta de conhecimento, vamos dizer assim, do que estava acontecendo ali. Com certeza, muitos ouvintes fazem isso também, né? Eles, muitas vezes, você pode estar sendo irradiado e você está dando um conselho para alguém, está falando alguma coisa, você nem se deu conta de que você está com uma presença espiritual forte ali, você naquele momento não incorporou, obviamente, talvez você esteja na sua casa ou no seu local de trabalho ou junto de amigos e você está ali falando alguma coisa, uma palavra positiva, transmitindo uma mensagem, às vezes até fazendo um trabalho mais profundo de transformação e de transmutação de energias, porque você, como um bandista, é um canal de luz, é um canal de amor, é um canal de consciência nesse planeta. E muitas vezes você pode estar fazendo alguma coisa assim, com uma presença, né, de uma entidade do teu lado e você às vezes nem se deu conta de que aquela entidade está ali e está te ajudando e está te guiando e está te mostrando que palavras que você está dizendo. Quer ver um exemplo típico? Muitas vezes eu já me peguei falando coisas e da onde que saiu isso, né? É um insight, né? É um insight. Eu falei, nossa, da onde que saiu esse insight? Às vezes o cliente fica até impressionado, fala, nossa, você tocou justamente num ponto importante da minha vida que eu não tinha te falado ainda e eu não sabia, né, disso, da onde que veio, né? Então, o Franz tem aí uma capacidade de percepção, de visão muito grande, pôde me orientar, me mostrando que tem muitas vezes uma entidade junto, né, fazendo um trabalho de luz, de amor, de condução, de elevação da consciência. E para mim, pessoalmente, é um aprendizado muito grande, né? Porque enquanto eu estou falando alguma coisa para alguém, estou também recebendo um ensinamento muito importante, uma luz e algo que me torna também um ser humano melhor. E
E não só quando eu estou é, falando para alguém dentro de um contexto que seja ele dentro de um consultório ou atendendo uma pessoa, não atendendo profissionalmente, mas atendendo uma solicitação de um amigo, conversando, mas sim quando você está com você mesmo, né? Quando você está concentrado em sua respiração, em sua mente, tem desde o momento em que você encarnou, que você estava ali é, se fazendo no útero da sua mãe, até quando você está achando que você não está fazendo nada, as entidades de luz, o seu guia está ali com você. Só que quando você solicita a divina consciência dele, ou seja, a consciência que ele está ali e a sua luz para te irradiar dentro de um trabalho de Umbanda, seja pelos pontos, a incorporação ou qualquer tipo de ferramenta que você possa usar, por exemplo, uma terapia, qualquer que seja, ou uma solicita a presença para ajudar um amigo de forma legítima. Sim, você está sendo inspirado e você está sendo irradiado também. É claro que nem tudo fica na mão do guia, não fica na mão da entidade, mas é um treinamento que a gente faz sempre. E o treinamento é nosso. E o guia ele só te dá a luz. Ele faz que você faz com que você abra os olhos ou te motiva a abrir os olhos perante a situação. E esse é um legítimo atendimento de Umbanda sem o vício da Umbanda. Quando você compra, por exemplo, falamos de compra aqui, quando você compra uma roupa para que você não sinta frio, e essa roupa te serve, ela é muito boa, é confortável, é uma coisa. Quando você compra uma roupa porque a propaganda diz para você comprar, é outra. Quando você tem uma etnia, um comportamento, porque você se sente, você é aquilo, é uma coisa. Quando você tem um comportamento porque você vai no embalo, é outra. Quantos umbandistas que viraram ex-umbandistas foram através do embalo, do vício religioso, com a sensação de, eu estou viciado em pôr a responsabilidade no meu guia. Então eu vou lá, faço uma oferenda e ele resolve minha vida. Balcãozinho de troca, né, gente? Por favor. Estamos entrando em 2015 aí, achar que a coisa funciona no esquema de balcão de troca, não dá mais, né, gente? Então, então aí a gente fala, é aí que os obsessores eles começam a atuar. Porque o vício está diretamente ligado a um padrão obsessivo, seja do obsessor, de uma coisa externa, seja interna, ou a auto-obsessão. E aí, não adianta você ir no terreiro, no terapeuta, ou aonde você for, se você vai levar um problema sem resolver. Você é o único responsável pela sua vida. Então não venha num terreiro de Umbanda achar que o guia vai resolver a sua vida. O guia ele tem a função de te guiar, para que você abra os olhos. Tá certo? E tem muitas, falando agora um pouco de mediunidade, porque a gente falou de mediunidade, tem muitas mediunidades. Você não é porque você não é um médium incorporante que você não tem um trabalho efetivo, que você não pode trabalhar aí a sua ferramenta mediúnica em prol da Umbanda, em prol do espiritual, em prol da caridade. E o fato de você ter aprendido a incorporar não quer dizer que você vai limitar todo o seu leque de trabalho em torno disso. Exato. É muito importante
Existem aí mais de 150 tipos de mediunidades detectadas e catalogadas. É importante para um médium conhecer o máximo delas possível? Com certeza, mas jamais se apoiar em uma. Isso se torna um padrão viciante. É por isso que dentro dessa gira, tendo um pouco da consciência, né, um grão de areia de consciência, o mentor da casa, os mentores que fazem parte do quadro da casa, determinaram que poderia ter o coach no meio da gira. E esse coach é o povo. Que vai, no próximo ano teremos aí o treinamento de psicografia, teremos musicoterapia, temos aí o yoga, temos o reiki, temos um monte, eu digo temos, não que o instituto tem, mas temos no sentido geral, todos temos. Não é uma propriedade de um terreiro ou de outro, de uma falange de outro. É que aqui o guia conseguiu me conscientizar e conscientizar o grupo. Então, temos todas essas ferramentas para ser trabalhadas e cada um vai se ligar a uma delas mais forte, vai tocar mais forte em seu coração. Então, gente, não fiquem o vício. A conclusão que eu tenho, e aí eu peço para que vocês façam a conclusão de vocês, para que a gente possa encerrar, só faltam 5 minutinhos, o vício é aprisionador. Dentro do contexto umbandista, ele é a porta de entrada para o obsessor, porque ele se alimenta desse padrão, e é um padrão que você não consegue se libertar. E para que você minimize as chances de que um obsessor possa se ligar a você, consiga você se definir. Não deixe nada de externo te definir. É o poder do quem eu sou, né? O poder do eu sou. E quando eu sou está muito bem edificado, o obsessor, ele fica longe, porque ele não vê portas abertas para entrar. Sua conclusão, pô? Então, a minha conclusão é bem em cima dessa questão do poder de escolha, da sua liberdade. Né? Então, faça uma revisão. Eu acho que isso não é uma coisa para se fazer uma vez, nem precisa ser uma coisa dolorosa. Eu acho que é uma coisa que eu faço sempre, que é buscar uma revisão dos meus comportamentos, das minhas atitudes, do que eu faço. Eu estou tendo escolha? Eu estou agindo com liberdade? Ou eu estou sendo conduzido, ou estou sendo um robozinho de mim mesmo, né? Daquilo que foi bom para mim talvez um dia e que hoje não é mais. Então, a cada momento, nós podemos fazer essa revisão, trazer a consciência, né? Eu costumo dizer que a consciência ela é legal quando a gente começa pela respiração, facilita, né? Eu prestar atenção em que eu respiro conscientemente, eu presto atenção no ar entrando e saindo, e da mesma forma eu começo a prestar atenção no que eu faço, nos meus comportamentos, no que me motiva, e sempre verificando, eu estou livre, eu tenho liberdade, eu tenho escolha, né? Às vezes é mais difícil, né? Você viver com consciência, com liberdade e com poder de escolha. Às vezes é mais fácil você seguir o que todo mundo faz, né? Então, é bom identificar também. Em alguns momentos você fala, não, agora não dá para escolher ainda. Eu ainda vou continuar seguindo aqui o que eu aprendi, o que eu sei, porque eu ainda não estou no momento de poder escolher. Mas sabendo que mais para frente vai chegar um momento em que em cada campo da sua vida você vai ter esse poder de decidir o que é bom, o que você gosta, o que te faz bem, o que é a tua verdade, o que você acredita. E com isso você é uma pessoa mais inteira, uma pessoa que traz mais luz para o mundo e que se torna também uma pessoa mais plena de amor. E aí, pegando o gancho dos meus dois queridos irmãos, sempre lembrem-se de que nós somos seres sociais e sociáveis e não estamos sozinhos em nossa caminhada. Então, se você
acha que não está apto para fazer as próprias escolhas, ou já identificou que as escolhas estão sendo feitas por você, não tem forças para conseguir se livrar disso, procure os amigos verdadeiros, não aqueles que te colocam o vício, mas os que te tiram do vício. Procurem as orientações espirituais, procure uma casa que entre em ressonância com o que você pensa, com o que você sente, para cuidar dos seus outros corpos, do físico, do mental, do emocional, do espiritual. E acima de tudo, gente, o mais importante é não se enganem. Não se enganem. Não achem que vocês estão... eu tenho o poder da escolha. O problema é que eu escolho comer todo dia quando eu passo na frente do fast food. Não se enganem. Não se enganem, gente. Eu faço eu gosto. Mas eu gosto de tomar minha cachaça todo dia no mesmo horário. Gente, qualquer padrão viciante que é ritualizado é um grande indicador de quadro obsessivo. Todo vício que é feito no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo ambiente, que você prepara o mesmo ambiente para... Isso é um grande sinal de quadro obsessivo, de forças que estão fazendo essas escolhas por vocês. Então, meus queridos, nós estamos chegando aí num ponto em que a troca de informação é essencial para gerar conhecimento. Conhecimento é poder. Então, gente, mandem e-mails, vão nos centros próximos de vocês, venham ao instituto. Vamos juntos ajudar a tirar esse véu que nos é imposto. Vamos juntos trabalhar para construir um padrão de vida melhor para nós como seres humanos, para todos os irmãos que buscam aí o caminho de religação com a grande fonte, seja ele qual for, para que nós possamos ter uma caminhada pessoal, espiritual e social, livre de padrões viciantes e onde nós possamos exercer o nosso poder de eu sou, que é sermos a expressão divina de Deus nessa faixa de frequência, livres, sabendo que podemos tudo, mas nem tudo nos convém. É isso, gente. Fica aí a reflexão para vocês. Mais uma vez, incentivo, entrem aí na página do Instituto, entrem no Facebook, entrem no meu Facebook, é Flávio Salazar, mandem sugestões de temas para os próximos programas, comentários, gostei disso, não gostei disso. É muito bom a gente ter esse canal de comunicação aberto com vocês e se preparem aí, porque talvez não no próximo, mas nos próximos programas nós vamos abordar aí um tema muito interessante, um tema que diz respeito a todo ser humano encarnado, um tema que propicia que o milagre da vida seja propagado, que é o sexo e o amor. Então se preparem aí, porque as cenas dos próximos capítulos vão ser bem bacanas. Gratidão mais uma vez, um beijo, um abraço fraterno a todos vocês, muito axé. É isso, gente, o programa está chegando ao final, passamos um pouquinho, mas é por uma boa causa, que Oxalá possa abençoar todos vocês. Até o próximo programa. Só mais um comentário, um videozinho que há uns anos atrás, acho que uns 8 anos atrás saiu, que retrata muito bem o vício, que eu vou postar na página. Foi aquele vídeo do Tapa da Pantera. Né? Eu fumo há 30 anos e não tô viciado, né? Então, veja se você não está dando um tapa na pantera na sua vida. Tá certo, pessoal? Axé, que Oxalá abençoe vocês e até o próximo programa. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.